E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tivemos o debate onde gesticulação é o que não faltou. Eu peço a vocês assim, pensar, e a gente vai ficar aqui com a fala do Zema. E eu quero falar uma coisa que, como mineiro, tá? Ele tem uma fala muito real. Falou assim, o PT aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, rebentou em todos os aspectos. Foi o pior governo de Belo Horizonte. Quando a gente tinha o governador Pimentel, cara, era terrível. Se você é daqui de Belo Horizonte, você vai lembrar do que o Pimentel fez com a nossa saúde, com a nossa escola, né? E eu quero dizer uma coisa, pensa bem no seu voto. Pensa bem, a gente vai ficar com a fala do Zema. O Zema vai lembrar vocês, mineiros, o que o PT fez. Tinha, de verdade, eu não consegui achar, eu acho que o pessoal tirou, porque tinha vídeo de prefeitos falando, foi o pior ano de Belo Horizonte. E eu quero ficar com essa fala do Zema, em seguida a gente vai falar do debate, do que aconteceu no debate na Band, porque, cara, foi o melhor evento. Foi o melhor debate que eu já vi até hoje, a Band está de parabéns. Porque a gente conseguiu enxergar um lado bom e um lado ruim. E a gente continuou com o presidente 22. Então, se inscreva no canal, solta a vinheta, vamos ficar com os vídeos. E vamos ver a fala do Zema, nosso governador. E outra, ele em breve vai ser presidente do Brasil. Porque não dá mais. Eu falo pra vocês, não dá mais pra ficar calado e vendo as coisas que o PT quer fazer. Aqui não vai virar Cuba, Venezuela, nenhum. Tá bom, Lulinha? Não vai ter pra você. Então, solta a vinheta e vamos ficar com o vídeo. O PT aqui foi um terror. E um terror para os 853 prefeitos. Nós tivemos aqui, Valdo, prefeitos que renunciaram, que adoeceram e que suicidaram durante a gestão PT. Porque eles simplesmente não recebiam os repasses constitucionais do ICMS, do Fundeb, do IPVA. Isso nunca aconteceu no Brasil, só que o mineiro olhou muito a tragédia do PT em Minas e voltou em mim. E não olhou e não está lembrando da tragédia que foi o PT durante os 16 anos em que quase que ele esteve à frente do Brasil. Então, nós estamos aqui refrescando a cabeça do mineiro. O mineiro vai saber em quem votar no dia 30 de outubro. Vocês prestaram atenção na fala do Zema, quando ele falou que teve prefeitos que suicidaram e renunciaram? É a mais pura verdade. Quero puxar na memória aqui, daqui de quem é de Belo Horizonte, de Minas Gerais, vai entender. O governo não repassava os dinheiros para a escola. Professores reclamavam. Se você procurar no jornal, Folha, Estado de Minas, vocês vão achar. É fato. A saúde em Belo Horizonte estava precária, as filas do hospital. E aí eu falo para vocês, não adianta porque a gente pegou... Eles tentaram fazer uma coisa boa, mas deu errado. Lembra quando eles pegavam... como é que fala? Os outros médicos de outros países para vir para cá? Foi um caos, não deu certo, o PT falhou. Não sei se vocês lembram disso. Lembra que o Pimentel fazia muito maracutaia para repassar o dinheiro que vinha de Brasília para chegar aqui no nosso estádio? Então eu falo para você, o que o Zema falou bate muito nisso. E eu falo para você, o Zema daqui a alguns anos ele vai ser o presidente, pode ser presidente, porque o governo dele aqui em Belo Horizonte, como foi muito um dos melhores, porque ele bateu de frente com o nosso presidente, falou, o povo aqui tá precisando de verba, libera verba, e o povo não quer ficar em casa, o povo quer trabalhar, porque tem conta para pagar e filho para criar. Então vamos voltar ao assunto do debate. Eu amei o que eu vi. Eu tava na Lagoinha, peguei o vídeo, comecei a ver lá, eu e a Bruninha, a gente ficou assim, de cara. Eu fiquei horrorizado. Tipo assim, eu achei muito interessante a dinâmica do debate aí, igual vocês estão vendo aqui embaixo, aqui, eles falando, um apontando pro outro. Foi incrível. Eu até assustei e falei, gente, eu nunca vi isso no debate. Então, Band, vocês estão de parabéns.
foi o melhor do que eu já vi. A abordagem, os temas, tipo assim, foi livre. Houve um certo respeito, né, de ambas as partes. Houve um excesso de um lado de um, do lado do outro. Não quero ficar em cima do muro, não. Meu voto já é 22, então não tem como. Mas é igual vocês vão ver aqui. Foi o melhor debate que eu já vi até hoje. Então a gente vai guardar do SBT e da Rede Esgoto de televisão. Porque eu sei que eles vão puxar saco pra esse cara, pra esse bandido. Eles querem a verba deles de volta, mas só de ter acontecido no governo do Bolsonaro, tirar a verba da Globo, cara, foi incrível. Ele disse não, ele peitou o sistema. E a gente sabe pra quem eles trabalham, né? A gente vai gravar um vídeo aqui mais pra frente falando sobre isso. Não é teoria da conspiração, é a mais pura verdade, que atrás do governo existe outro governo. Quando Jesus disse Jesus, lá vem o príncipe desse mundo e nada tem em mim, a gente tá falando deles. Enfim, vai ver no outros canais no YouTube que vocês vão entender. A gente vai falar sobre esse tema em específico. Mas vamos ficar com o debate. Foi incrível. E deu para sentir na pele quem vai fazer coisas boas. Falaram sobre proposta, falaram onde que o governo falou. Foi incrível. Vamos ficar com o vídeo direto e daqui a pouco eu volto com a fala final. Então pensa bem. E o melhor é Bolsonaro. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário aqui. Da onde você tá falando, que lugar que você tá falando, porque eu recebi um e-mail da Índia. Cara, eu vou procurar aqui, eu vou deixar aqui pra vocês. Eu fiquei bacana, tipo assim, bonitinho na fita, né? Falar aí, Thiago tá chegando na Índia, cara, que bacana. Vamos ficar pro debate. Estou à sua disposição. Aliás... Fica aqui, Lula, fica aqui. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa. Fica aqui. Aliás, deixa eu falar uma coisa pra você. Sabe o que eu fiquei sabendo agora? Sabe o que eu fiquei candidatos. sabendo agora? Que todo o discurso seu no Congresso Nacional era falando bem de mim, você era deputado e eu era presidente. Lula. Me ligaram, disseram que você era um puxa-saco meu que não tinha precedente na história. Esse debate foi o primeiro do segundo turno entre o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o presidente Jair Bolsonaro. Ele estava cercado de muitas expectativas acerca da violência ou da virulência que seria aplicada pelos dois candidatos, dado que a campanha está num momento muito tenso. Você tem acusações de lado a lado, de toda a ordem, basicamente. Você tem um lado associando o candidato a pedofilia, canibalismo, enfim. E o outro lado dizendo que o Lula é ladrão, que é ligado a assassinos e que é bem votado em presídios. Eu conheço o Rio de Janeiro. O senhor esteve atualmente no Complexo do Salgueiro. Não tinha nenhum policial ao seu lado, só traficante. Tanto é verdade a sua afinidade com traficantes, com bandidos, que nos presídios do Brasil, cada 5 votos, o senhor teve 4 votos. A imprensa publica fartamente que há pelo menos 6 ou 7 mentiras por dia contada, brinca de contar mentira, levanta de madrugada, tem vontade e vai e conta uma mentira, faz uma live e conta uma mentira, sabe? Lula, se você não mentir, não mentisse, não seria você. Você me chama o tempo todo de genocida, miliciano, canibal. E a última, o seu programa, influenciado por Gleisi Hoffmann, me acusou de pedofilia, tentando me atingir naquilo que eu tenho mais de sagrado, defesa da família brasileira, defesa das crianças. Mentiroso é você. Você mente todo dia. Você mente e desmente, mente e desmente. Você foi obrigado a acordar 1h da manhã hoje para fazer uma live por causa da mentira que você tinha que contar ao povo brasileiro. Você deveria ter deitado com a consciência muito pesada com o que você fez. Muito pesada. Porque levantar 1h da manhã para fazer uma live, eu não disse aquilo, eu não fiz aquilo. Quem te conhece sabe o que você fez. Quem te conhece sabe o que você fez. O chorume está correndo, né? O esgoto está correndo a céu aberto nessa campanha eleitoral. Então havia uma expectativa de um debate mais agressivo, digamos assim. E ficou muito claro que ambos os candidatos estavam com o freio de mão puxado, porque
existe uma disputa de rejeições. O presidente Jair Bolsonaro tem 51% de rejeição, segundo a Datafolha, e o ex-presidente Lula já está com 46%. Ele já está chegando muito perto do nível do Bolsonaro. Então são candidatos que são amplamente rejeitados por quem não gosta deles, vamos dizer assim. Então ficou claro que eles resolveram não piorar a situação de ambos, mantendo as acusações de lado a lado, mas sem uma agressividade tão explícita e sem, digamos assim, um nível mais baixo do que tem sido mostrado aí na campanha corrente. O candidato sabe que quem cuida de crime organizado não sou eu. Quem tem relação com o miliciano, que crime organizado, ele sabe que não sou eu e sabe quem tem. E eu fui numa comunidade no Complexo do Alemão, povo extraordinário, trabalhador, fizemos uma passeata extraordinária, exuberante, e ali não tinha bandido na passeata, ali tinha mulher e homens que trabalham, que levantou 5 horas da manhã para trabalhar. Os bandidos, você sabe onde estavam. Os bandidos, sabe, tinha um vizinho seu que tinha 100 armas dentro de casa, você sabe. Esse não era da favela do Complexo do Alemão. Esse, quem sabe, morava num apartamento na Avenida Copacabana. O presidente Lula, ele dominou a parte inicial do debate e o ex-presidente teve uma performance melhor do que a do atual presidente, que parecia um pouco enrolado, carregando papéis para lá e para cá. Ele estava um pouquinho mais tenso no começo desse embate. Acho que a coisa ela acabou se equilibrando mais ao final. O ex-presidente Lula, ele cometeu um erro tático grave no terceiro bloco ao falar muito, gastar muito tempo falando, deixando dessa forma, como cada candidato tinha 15 minutos para aproveitar como quisesse, ele deixou o Bolsonaro com basicamente 5 minutos para fazer um discurso livremente contra ele, falar o que quisesse sem nenhum direito a contraditório. Eu faço aniversário dia 27 e o povo vai me dar de presente a sua volta para casa. É isso que vai acontecer. Porque o povo está precisando de alguém que cuide dele. Alguém que cuide do povo, alguém que cuide da mulher, do trabalhador, alguém que cuide, que tenha... Candidato Lula, o seu tempo acabou. É que eu fico empolgado. Muito obrigado. Se você estava tão preocupado com o pobre assim como disse que está, Lula, por que o Bolsa Família começava com R$42 por mês para uma família? Média R$190. Se o Brasil está tão bem na economia, como você disse que estava, por que tu não pagou? O Bolsa Família é melhor, digno do povo brasileiro. Eu tripliquei esse valor, achando recurso no orçamento. Se dependesse do PT, você aí de casa, você que hoje recebe o Auxílio Brasil de R$600, estaria ganhando Bolsa Família de R$40 a R$190. Uma vergonha. Acho que, ao fim, o candidato Lula ele foi um pouco melhor no começo, acabou se perdendo no final, mas também ninguém nocauteou ninguém. Foi um debate bastante morno nesse sentido, havia acusações graves de lado a lado, como sempre tem nesse tipo de embate, mas não houve um grande escorregão, uma grande casca de banana que tenha sido jogada contra um ou contra outro. A gente pode dizer que houve um empate. Houve momentos em que o presidente Bolsonaro foi colocado mais contra a parede, por exemplo, quando o presidente Lula trouxe o tema da pandemia, que é um tema que está um pouco esquecido nessa campanha, mas trouxe de uma forma muito objetiva, que é exatamente onde pega em relação ao Bolsonaro, que é na questão da falta de empatia que é percebida pela população. Isso não é uma opinião minha, é verificado por grupos de pesquisa qualitativa de ambos os candidatos, que o presidente Bolsonaro ele é visto como uma pessoa que teve pouca sensibilidade no decorrer da crise sanitária, né? Aquela coisa da gripezinha, um sou coveiro e por aí vai. A verdade é que o senhor não cuidou, debochou, riu, dizia que não tomava vacina, quem tomava vacina virava jacaré, que virava homossexual, que não podia tomar vacina. O senhor gozou das pessoas, imitou as pessoas morrendo afogada por falta de oxigênio em Manaus. Ou seja, não tem na história de nenhum governo do mundo alguém que brincou com a pandemia e com a morte como você brincou. Senhor Lula, tem um vídeo do senhor, o senhor dando graças a Deus que a natureza criou o Covid.
Você é o rei da fake news, é o rei da estupidez de mentir para a sociedade brasileira. E você mentiu sobre a vacina o tempo inteiro, negligenciou a vacina, e o Brasil hoje carrega a pecha de ser o país, sabe, que tem mais morte pelo Covid. É lamentável. E mais ainda, o senhor não se dignou a visitar uma família que teve alguém que morreu de Covid. E depois, para mostrar que é bonzinho, tentou ir no enterro da rainha da Inglaterra, quando poderia ter visitado centenas de pessoas que morreram do Covid aqui. O Lula conseguiu colocar o Bolsonaro na parede nesse momento. Foi um momento, digamos, bom para o Lula. E a volta, o rebote do Bolsonaro foi a questão da corrupção, que é um ponto fraco do Lula, por causa da questão da Operação Lava Jato. Nesse sentido, você teve uma cena que é uma aula de hipocrisia política, que foi a presença do Sérgio Moro, senador eleito pelo Paraná, na claque bolsonarista, apoiando o Bolsonaro, que foi chefe dele, e que ele deixou o governo do Bolsonaro criticando o Bolsonaro, que ele interferia na PF, na Polícia Federal, tudo mais. Então tem uma grande lição aí de hipocrisia política, que é a vida como ela é, assim que funciona. Tem que lembrar que o Sérgio Moro foi o juiz que mandou o Lula para a cadeia. Ele ficou 580 dias preso por causa do Sérgio Moro. Depois a sentença, por uma questão técnica, foi anulada no Supremo Tribunal Federal. Mas isso dito, não houve uma grande... Não creio que tenha havido uma grande mudança de quadro a partir desse debate. Petrolão foi o maior esquema de corrupção da história da humanidade. Dinheiro, Lula, que você enfiou no ralo. E grande parte dividiu com seus amigos. Eu não tenho nenhum problema de explicar o Petrolão, o Petrolinho. Eu vou você explicar a forma sigilosa que você colocou tantas coisas na sua vida. Tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo. Você sabe que isso tem perna curta, porque vai acabar. Porque eu vou ganhar as eleições e quando chegar dia 1º de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou mandar o povo brasileiro saber por que você esconde tanta coisa. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder. É isso. Estou à sua disposição. Aliás, fica aqui, aliás. Nos últimos dias da campanha, a gente tem que esperar mais agressividade na briga das redes sociais, da internet. A gente tende a ver uma coisa mais pesada e uma atuação, me parece, do Tribunal Superior Eleitoral mais incisiva para tentar coibir que essa sujeira toda chegue demais no horário eleitoral. Como a gente sabe, a internet não é regulada como é a propaganda eleitoral, então na internet vale quase tudo. Tudo tinha corrupção no seu governo, tudo. O senhor negou água para nordestino. Eu levei água com a transposição e com o Rogério Marinho. Tem uma coisa que é cara de pau, é o cara de pau desse cara. Porque eu fiz 88% das obras do São Francisco. Ele fez 3,5%. 3,5%. Tudo feito pelo governo do PT. Mais de 80% das obras feitas. Você acha que alguém acredita? Você acha que o nordestino que está vendo a gente na televisão acredita que foi você que levou água? Que você fez ferrovia? Não tem um projeto seu? Se o senhor fez 86% das obras no seu governo... 88. Parabéns. 88. Dilma ficou mais meia dúzia de anos. Não terminou os 12 que faltavam. Se o senhor mandava no governo Dilma, quem está mentindo? Por que em 6 anos não concluiu, já que faltava apenas 12%? É uma eleição na qual um candidato acusa o outro de ser pior que ele. Então, eu tendo a acreditar que a gente vai ver um acirramento disso, ainda que esse debate tenha mostrado que eles pisam um pouco em ovos, porque sabem que você fazer essa briga tão feia, né, essa coisa de jogar todo mundo na lama para se bater, e dedo no olho e tudo mais, isso aí tem um preço também de desgaste. Você aumenta a sua rejeição quando você se mostra uma pessoa excessivamente agressiva, excessivamente assertiva, excessivamente gritalhona e tudo mais. Então, a gente vai ter um equilíbrio entre as duas coisas nos próximos dias aí para ser examinado.
Gente, contra fatos não há argumento, tá aí. Eu quero deixar para vocês o vídeo do pastor André Valadão falando se o Lula for candidato, aliás, ele é candidato, se ele for presidente, ele vai acabar com as redes sociais. Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha, deixe o seu gostei e vamos que vamos. É isso que eu tenho para falar hoje. Bom, de vez em quando eu tô atrasada nos vídeos aqui, mas tá tudo bem comigo, tudo legal. E eu tô vivendo uma nova fase da minha vida. Muito legal. Cheio de Deus, muita novidade. E até no canal vai ter. Fui! Eu tenho um alerta importante para falar com você. Talvez um dos mais importantes para você que ama navegar na internet. Para você que ama ouvir minhas perguntas e respostas. Para você que ouve canções e assiste mensagens e pregações que fortalecem a sua fé e geram ânimo na sua história em tudo que você faz. Eu quero ler para você uma das propostas desse possível governo que, se Deus quiser, não entra na história do Brasil, porque você entende a seriedade desse momento que nós estamos vivendo. Eu quero ler essa proposta para que você veja como eu e você estamos correndo o risco de não ter acesso a mensagens, canções e até mesmo piadas que podem nos fazer rir. Brincadeiras que fazem que o nosso dia seja mais leve. Tudo isso pode ser tirado de nós a partir do seu voto. Dar instrumentos ao sistema de justiça para atuação junto a plataformas digitais para garantir, presta atenção, a neutralidade da rede e coibir a propagação de mentiras. Você já parou para pensar que o governo quer determinar, esse governo do PT quer determinar para você aquilo que é verdade ou mentira? Quer determinar nas nossas redes sociais o que é a neutralidade da rede? Nós não seremos amordaçados, nós não seremos calados, nós não podemos ficar cegados, muito menos surdos, diante de uma realidade onde o governo e esse sistema quer interferir no que é neutro e naquilo que é propagação de mentiras. Não. Nós não podemos permitir que um governo como esse interfira diretamente naquilo que eu e você caminhamos e cremos como verdade na nossa vida e na nossa história. Nessa campanha política nós já temos visto um rebate, bate e rebate de realidades e confrontos, onde tentam nos calar e nos impedir de realidades que nós temos a liberdade de expressar. Isso vai tocar na sua rede social, isso vai tocar na pregação que você ouve, na mensagem que te toca, talvez até na canção que você escuta, sem dúvida alguma, até naquilo que te faz sorrir, talvez nos próximos dias, pode nos fazer chorar. Da noite para o dia, vídeos podem sair do ar, mensagens podem sair do ar, e essa realidade nós não podemos permitir. O nosso Brasil não será vermelho. Nós somos verde e amarelo e temos toda a liberdade e continuaremos com ela. É a nossa liberdade. Ninguém vai tocar.